avanzando con este panel en el cual vamos a tratar la normativa específica de protección de datos, como bien dijo Marisa, desde distintas latitudes del mundo. Contamos con la participación de la doctora Alejandra Delfín Rosaro. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad de Toulouse. Actualmente, Alejandra trabaja como jurista en inteligencia artificial y nuevas tecnologías en proyectos relacionados con la ética y el derecho de las nuevas tecnologías y los aspectos éticos y jurídicos de la reutilización de datos en salud. Alejandra forma parte del equipo de trabajo coordinado por la doctora Duguet en la cátedra UNESCO, Ética, Ciencia y Sociedad. Se desempeñó además como asesora jurídica en numerosas áreas del gobierno de la ciudad, incluidas la Procuración General, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Modernización. Alejandra ha trabajado como docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Lomas de Zamora y ha redactado numerosos artículos publicados en Francia y en Argentina en temas relacionados con el derecho informático, el derecho administrativo y el arbitraje internacional. Además, contamos con la participación de la doctora Marcia Santana. Marcia es postdoctorado del programa de posgrado en Medicina en Ciencias Médicas por la Facultad de Medicina, doctor en Derecho por la Universidad, creo que se escucha un ruido, por la Facultad de Derecho, especialista en Derecho Internacional de la Universidad de San Pablo, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Pontífica de la Universidad Católica de San Pablo. Además, Marcia es profesora, colaboradora e investigadora en postdoctorado en el programa de posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Río Grande do Sul, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad FIVALE, profesora y coordinadora adjunta del Máster Profesional en Investigación Clínica. Además, es investigadora asociada del Laboratorio de Investigación en Bioética, Ética en la Ciencia del Centro de Investigación del Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Es investigadora del Instituto de Historia Contemporánea de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa y autora de varias publicaciones en el campo de la propiedad intelectual y la protección de los datos. Y por último, contamos con la participación del doctor Juan Alberto Lecaros. Juan es abogado por la Universidad de Chile, bachiller en filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma, Italia, magíster en bioética del Instituto Borja de Bioética Ramón Llull en España. Además, Juan es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, de España, y director del Observatorio de Bioética y Derecho y docente del Centro de Bioética. Juan, Marcia y Alejandra, bienvenidos y todo suyo. Marcia, empezamos con tu presentación. Ok. Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela, porque eu falo em português, não cometeria o deslize de falar ou tentar falar em espanhol, porque eu aprecio muito a língua espanhola para fazer essa tentativa. Então, pero podés ensayar um portunhol. Vou falar devagar e, se precisar, felizmente eu entendo o espanhol, mas a minha pronúncia, realmente, a minha fala não é. Mas agradeço muito, muito o convite. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer à professora, em nome da professora Marisa, eu gostaria de agradecer e a todos do Observatório de Saúde da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, igualmente saudar, né, esse importante evento do Hospital Italiano de Buenos Aires, e sem dúvida nenhuma, né, uma felicidade imensa poder estar junto, né, com os colegas, que hoje conheço a Alejandra, tenho o prazer de conhecer, e o professor Alberto Lecaros, que já é um querido amigo e colegas de projetos de pesquisa. Então, por meio dele é que eu tive o prazer também de conhecer o trabalho da professora Marisa. Então, uma boa tarde a todos.
a minha ideia é traduzir um pouco como o Brasil vem tratando a questão da proteção de dados pessoais na área da saúde. Inicialmente, eu gostaria de mencionar que a saúde é uma das áreas que não sobrevive efetivamente sem dados. Essa escultura é maravilhosa, né? A escultura do Tony Crack. A gente, quando vai se aproximando dela, a gente vai percebendo que ela é toda construída à base de dados. E, na verdade, essa é a área da saúde, né? O Luciano Floridi, já há algum tempo, vem mencionando a importância, né, do momento em que a gente vive, que a civilização ela somente se reconhece a partir dos dados, né? A partir do momento em que os dados são compartilhados, em que se há registros de dados, né? Mas sem dúvida nenhuma os desafios para a área da saúde são significativos, né? Quando a gente pensa na área da saúde, a gente tem que pensar em 4 cenários específicos, né? O primeiro é, sem dúvida nenhuma, as políticas públicas na área da saúde. O outro é assistência à saúde. E o outro é pesquisa com seres humanos na área da saúde. E nesse meio nós temos as pesquisas clínicas, aquelas pesquisas que a gente diz, né, de beira de leito, aquelas pesquisas que são traduzidas imediatamente dos laboratórios até o paciente. Então, esses cenários, eles são todos distintos em relação ao compartilhamento de dados e informações pessoais. Mas, sem dúvida nenhuma, a área da saúde ela não sobrevive sem, né? Então, esse infográfico ele é muito interessante, porque ele justamente ele consegue traduzir, né, a forma como os dados hoje transitam, inclusive na área da saúde. Então, nós poderíamos dizer que, de uma forma, primeiro, organizada, estruturada em bases de dados reconhecidas, e uma forma absolutamente desestruturada, como faz parte a sociedade da informação, ou mesmo a 4ª revolução, como bem coloca Floridi, né? Então, essa é a realidade da saúde hoje, né? Assim como em todas as outras áreas da sociedade, a área da saúde é altamente impactada por esse formato, muitas vezes desconhecido pela área da saúde antes, que sempre trabalhou com uma percepção estruturada da informação. Então, qual era a ideia, né? A ideia que já se estuda desde a década de 1950, 60, é o entendimento das bases de dados brutos, né? Que passam por um filtro de interpretação, e a partir dali, então, eu passo a ter uma informação qualificada. Essa era a ideia que sempre se trabalhou na área da saúde. Só que esse paradigma, assim como em muitas outras áreas, ele também avança para uma desestruturação, ou seja, eu posso ter fontes e informações que estão, né, desde o meu telefone específico de um aplicativo, até mesmo, né, das câmaras de filmagem na rua ou nos centros de saúde. Então, as informações, elas transitam de uma forma desorganizada também. Qual é o impacto disso para a segurança? Eu trouxe aqui um dado real, porque eu acho que em cima de dados reais, a gente sempre consegue dimensionar a importância. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um centro de referência no Brasil, é um hospital universitário que a gente chama de alta complexidade, que atende a todas as áreas da medicina, educação e pesquisa, além da assistência. Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, somente 115 funcionários tinham acesso remoto aos sistemas do hospital. Em razão da pandemia, esse número sobe para 6.891 funcionários e depois para 7.000 funcionários, que aqui a gente já pode ter uma ideia do tamanho do hospital em termos de atendimento. Na mesma proporção, né, nós tivemos ataques de hackers no sistema do hospital. Então,
naturalmente, o hospital já está preparado para receber, em média, mais de 8.000 ataques de tentativa de hackers, né? No período em que se ampliou o trabalho remoto, na mesma proporção se ampliou também os ataques de hackers. De 8.400 ataques mensais, foram aproximadamente para 23.743 ataques. O que depois, felizmente, retorna quase ao mesmo padrão, né, normal, que se está preparado para responder. O que isso significa? Significa que quem trabalha na área da saúde, seja na assistência, seja na pesquisa ou governamentalmente, tem que estar preparado com a robustez do sistema, ou seja, tem que estar preparado para os ataques. Tem que saber que o ataque não vai ser algo, né, fora do padrão ou da rotina, muito pelo contrário, é a rotina. Por quê? Porque nós lidamos com dados sensíveis, né? Então, Floride também, eu acho interessante trazer essas referências anteriores, porque quando nós observamos nesse ciclo da informação os verbos que estão ali, nós observamos que esses verbos preenchem o conceito de tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, que está posto no Regulamento Geral Europeu e está posto na Lei Brasileira de Proteção de Dados, que é uma lei de 2018. Então, criar e gerar, coletar, registrar e armazenar, processar, distribuir e transmitir, consumir e usar, reciclar e apagar, né? Então, se nós formos ver lá o artigo 5º, inciso 10, da Lei Brasileira 13.709 de 2018, que é a Lei de Proteção de Dados, nós vamos ver que esse é o conceito de tratamento de dados. A área da saúde, o tratamento de dados, ele é essencial. Ele é essencial e está na história, né, do desenvolvimento da medicina. Ou seja, sem o compartilhamento de dados, sem a publicação de dados e informações qualificadas, o desenvolvimento científico não se empodera daquilo que ele tem que responder. Principalmente, eu acho que hoje nós temos um grande desafio, que é a saúde planetária. A saúde planetária, em razão da pandemia Covid-19, ficou pulsante essa necessidade, né? Algo que a Organização Mundial da Saúde vai ter que assumir essa responsabilidade. Mas também na área da saúde há um outro desafio, que é a noção de privacidade. Essa noção, ela está inerente à área da saúde, mas a gente tem que entender que ela não fica limitada ao indivíduo. A percepção de que nós conhecemos da privacidade individual, mas sim ela se expande para a privacidade relacional e a privacidade de grupo. A privacidade relacional, por exemplo, quando nós temos situações na área de genética ou de doenças que estão conectadas a questões genéticas, né, a necessidade do compartilhamento de dados e informações entre familiares. Como é o caso de 5% de câncer, né, que a literatura médica já vem comprovando que é originada, né, por meio de questões genéticas. E as questões de grupo, né, quando eu tenho reconhecimento de grupos, sejam eles organizados por programas epidemiológicos ou por projetos epidemiológicos, ou aqueles que eu consigo reconhecer em comunidades, porque elas estão situadas dentro de um perímetro geográfico e que lhe afetam, por exemplo, questões do meio ambiente. A gente sabe que a epigenética vem também nos mostrando a importância do ambiente e a sua interferência na nossa biologia, na nossa fisiologia, né? E isso é algo muito importante.
Pois bem, como o direito brasileiro responde a tudo isso? Tudo perpassa a partir da Constituição Federal de 1988, a gente chama essa Constituição de Constituição Cidadã, porque ela supera a Constituição dos porões da tortura que até então vigia no Brasil. Né? A Constituição de 88 ela traz um refresco à democracia e a direitos fundamentais, direitos sociais. Ela coloca na ordem do dia a importância da saúde universal da saúde. Né? O Brasil é o país, né, em razão do seu tamanho, em razão do número populacional, que tem o maior sistema de saúde universal do mundo, né, semelhante ao Reino Unido, e, entre outras questões, ele traça a dignidade da pessoa humana como centro gravitacional de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Então, graças à Constituição de 1988, eu digo aos senhores e às senhoras que o Brasil não está numa situação pior por estar com um governo tão ilegítimo como nós estamos, tão mal representado pelo atual governo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela ingressa dentro de uma estrutura normativa, portanto, que não está isolada. Ela não está isolada, por quê? Porque além, na área da saúde em particular, porque além da legislação específica hoje, nós temos tratados internacionais que o Brasil faz parte para que, de alguma forma, oriente esse compartilhamento de dados, leis supranacionais, como é o caso do Mercosul, a regras referentes a boas práticas clínicas do Mercosul, a Constituição Federal, leis infraconstitucionais, normas deontológicas que obrigam o cuidado com a confidencialidade e o cuidado com a forma de compartilhamento de dados e informações, regulamentação de pesquisa e princípios e toda uma estrutura, né, de comitês de bioética que atuam em muitos dos hospitais. Para vocês terem uma ideia, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre não só tem um comitê de bioética, mas também tem um serviço de bioética que de uma certa forma interfere nessa estrutura. Então, se a gente olha na linha do tempo, a gente vai ver que a lei brasileira ela teve, sim, uma influência muito grande do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Ela foi promulgada em 2018, ela entrou em vigência, grande parte dela, em 2020, e ela, justamente hoje, está plenamente em funcionamento. Ou seja, não só isso, há duas situações no Brasil que empoderam essa lei. A primeira é o reconhecimento do dado pessoal e da informação como um direito fundamental. Isso não estava expressamente previsto na Constituição de 88, indiretamente. Hoje nós temos um projeto de emenda à Constituição para que isso seja reconhecido formalmente na Constituição, mas o Supremo Tribunal Federal Brasileiro já reconhece o dado pessoal e as informações como direito fundamental. Isso, conjuntamente com o direito à privacidade, ela empodera o princípio do pleno desenvolvimento da personalidade. Portanto, como que a legislação brasileira trata a semelhança dos conceitos europeus e da Argentina, né? Porque eu já escutei, tive a oportunidade também de ver o trabalho realizado pela professora Marisa. Então, o dado pessoal é o dado que pode estar conectado a uma pessoa individualizada ou individualizável. O dado sensível, que é o dado de saúde, é todo aquele que pode criar uma vulnerabilidade à pessoa titular do dado sensível. O dado de saúde é considerado um dado sensível, o dado de genética é considerado um dado sensível, os dados biométricos
são considerados dados sensíveis pela legislação brasileira. E o dado anonimizado não é considerado um dado pessoal. Só que aqui a gente vai fazer uma diferença, né, do dado anonimizado e do dado pseudonimizado. Pois bem, aqui eu fiz num slide só, para que vocês tivessem um mapa da legislação brasileira, né? A legislação brasileira tem 13 princípios, né? Que 3 deles eu destacaria aqui, né? Que tratam da finalidade, da necessidade e da exatidão, né? Esses princípios, eles têm norteado toda forma de tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. A legislação também na área da saúde, ela é expressa. Ela diz que é possível o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis para realização de políticas públicas, para a realização de órgãos de pesquisa sem fins mercantis, ou seja, o órgão de pesquisa não pode ser uma instituição que tenha fins mercantis, e essa instituição tem que ser reconhecida como um órgão de pesquisa formalmente, igualmente por questões legais envolvidas em contratos e nas questões regulatórias, também autorizado o tratamento, independentemente do consentimento do titular. Mas atenção aqui, eu gostaria de chamar a atenção para essa questão, que não é porque nós possamos tratar o dado pessoal e o dado pessoal com a finalidade para a saúde, para o atendimento à saúde, tanto a pesquisa como a assistência, como o cuidado com o titular, não significa que o consentimento exigido para a assistência ou exigido para a saúde se confunda com o consentimento informado específico da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é bem importante entender, porque quando nós falamos em consentimento, nós podemos falar em diversas formas de consentimento, né? E não necessariamente um se sobrepõe ao outro, inclusive do ponto de vista jurídico. Então, só para deixar claro que na legislação brasileira, o dado anonimizado, ele não é considerado um dado pessoal, e na área da saúde, é muito comum e constante bases de dados que misturam dados, ou seja, dados pessoais sensíveis e dados anonimizados, né? Dados desidentificados. Portanto, essas bases, quando elas são mistas, a gente precisa cuidar delas da mesma forma como se elas fossem identificadas plenamente. Essa é a tendência, isso não está previsto na lei, mas tem sido a tendência da interpretação no cenário brasileiro. Pois bem, então, aqui as bases de tratamento, a gente diz aqui no Brasil, as bases de tratamento, elas são o consentimento, uma delas, o tratamento legal, esses que eu mencionei a vocês, e faz um destaque no caso das crianças e adolescentes. Eu vou passar um pouquinho rapidamente, só para mencionar que também na área da saúde, para não extravasar meu tempo, tem se pensado, principalmente nas questões de prontuário eletrônico, formas tecnológicas como acesso em blockchain dos prontuários eletrônicos. A gente sabe que os prontuários eletrônicos, eles não são do paciente, eles são relacionados ao paciente. E eles são um documento hoje fundamental para que se tenha dados e informações qualificados. E muitas vezes o paciente não pode ter acesso integral a todas as informações que estão contidas ali. Vamos só pensar no exemplo dos pacientes psiquiátricos ou dos pacientes que sofrem abuso, né, sexual, por exemplo, em que dados e informações não podem ser compartilhados com o próprio titular, porque muitas vezes está submetido à família
que é a família abusadora, né? Essa é uma realidade, infelizmente, que os países da América Latina ainda têm um percentual muito elevado, e que essa é uma realidade que a gente precisa considerar. Portanto, na área da saúde, a anonimização, que seria a perda total da possibilidade de identificar, e a pseudo-anonimização, ou seja, quando eu tenho a chave do cofre dessa codificação, é uma prática bastante utilizada na área da saúde, né? Tanto em projetos de pesquisa, como na área da assistência, como nas estruturas de prontuários físicos e prontuários eletrônicos, assim como em estruturas de biobancos também, né, de armazenamento de material biológico humano. Portanto, aqui, além do dado pessoal e do dado pessoal sensível, é importante nós mencionarmos a informação privilegiada. A área da saúde tem uma forma que está tratada não só pela LGPD, mas em leis infraconstitucionais, em tratados internacionais e em regras deontológicas da informação privilegiada. Há uma consciência por parte dos profissionais de que eles recebem uma informação que é um dado pessoal sensível, assim como há uma expectativa por parte do paciente ou do participante de pesquisa de que aquela informação seja tratada adequadamente. Eu gostaria, então, eu vou só e já ir me encaminhando para o final, para mencionar, então, deixar destacado, né, a diferença do consentimento informado exigido pela LGPD, que tem que ser expresso com a finalidade para tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, que na área da saúde a LGPD não exige, mas a área da saúde exige o consentimento informado para assistência e o consentimento informado para a realização de pesquisa com seres humanos. Portanto, esses documentos, eles não se confundem, apesar de terem a mesma nomenclatura. Portanto, aqui eu vou só mostrar a vocês, por fim, né, a estrutura de controle da lei brasileira. Ela tem um controlador, um operador e um encarregado. A estrutura é distinta do regulamento europeu, né? O encarregado, também chamado, né, como se chama no regulamento europeu, de DPO, ele não tem a independência que tem um DPO do regulamento europeu. Ele está ligado diretamente ao controlador, que é a pessoa jurídica ou pessoa física que efetivamente designa o tratamento, o operador que auxilia o controlador nessa realização, e é a maior responsabilidade por parte do tratamento vai cair no controlador de dados. Então, a gente vai ver que essas três figuras, elas vão estar sendo fiscalizadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, infelizmente, também, diversamente do regulamento europeu, ele não é um órgão independente, ele é um órgão ligado ao Poder Executivo, ele é designado pelo Poder Executivo, e é ele quem fará a regulamentação, a orientação e a aplicação de multas, né, para todo o sistema que agora se inicia no Brasil. Então, em termos de síntese, para a gente finalizar, né, o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis na área da saúde é permitida pela Lei Geral de Proteção de Dados, adequada aos princípios, ou seja, independente do consentimento ou não, todo o tratamento ele precisa observar os princípios, que são 13 princípios, né, todos eles permeados pelo princípio da boa-fé objetiva e pela dignidade da pessoa humana, que a gente sabe na área do direito que são princípios muito importantes e
e empoderados, né, do ponto de vista jurídico, e o consentimento em algumas situações que se difere das situações do consentimento informado na assistência e na pesquisa. Portanto, a preservação de dados e informações, ele se mantém nessa estrutura de deveres e direitos, né, nos 3 pilares de organização da moral, do direito e da ética, e igualmente dos princípios de bioética que se somam aqui nessa análise na área da saúde. Eu queria muito agradecer, eu espero não ter corrido muito, mas, na verdade, eu não queria, de forma nenhuma, prejudicar o tempo dos meus colegas, né? Depois eu posso mandar esse material para a professora Marisa, se caso alguém tiver interesse no seu acesso. Muchísimas gracias, Marcia. Aquí hay una pregunta que, si les parece, las preguntas las vemos al finalizar. Yo igualmente aquí voy a dejar copiada la traducción al portugués para que, Marcia, si te parece, después la contestás al finalizar el panel. Claro. Consigo ler, tranquilo. Perfecto. Salvo que quieras hacer un breve comentario ahora y después, si no, ya querés responderla ahora. Não quero prejudicar a fala dos colegas, mas como ficar melhor. Tenías un tema con el horario, preferís, si querés responderla ahora brevemente. Bom, então tá bom. Então, confirmar-se atualmente na LGPD um requerimento... Sim. Se há, eu acho que eu vou precisar da tua tradução mesmo, Sol. Se há no território brasileiro aplicações específicas para serviços de web, isso? Ahí puse la pregunta en portugués, si se entiende. Sim, na área da saúde. Ahí justo Carlos comentó también. Eu confesso que eu não entendi a pergunta. Em que sentido? Porque do ponto de vista genérico e do ponto de vista da área da saúde, sem dúvida nenhuma, todos os serviços de web hoje têm que estarem ajustadas às políticas de proteção aos dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Em particular, na área da saúde, há uma exigência que todos os sistemas de prontuários eletrônicos ou aplicativos na área da saúde que sejam utilizados em consultórios, em hospitais, por profissionais individuais, têm que serem certificados por um órgão que está conectado aos órgãos de classe, né, que é o Instituto Brasileiro de Sistemas de Informação. Então, esses sistemas, eles não podem ser qualquer sistema, eles têm que já demonstrar na sua origem, aqui, privacy by design mesmo, na sua origem, que há uma proteção. A lei também faz essa exigência, hoje formalmente, com programas de boas práticas e políticas de proteção de dados e privacidade, que qualquer instituição, seja física ou jurídica, tem que adotar nas suas atividades. Então, hoje no Brasil, o Brasil vem passando por aquele momento que a Europa passou há uns anos atrás, né? Tá uma correria danada, tá todo mundo, né, tentando ajustar as suas atividades a essas políticas. E isso é muito interessante porque vai criando um ecossistema de consciência e de cultura, né, da proteção de dados. Mas o meu entendimento é que o que vai mudar mesmo é o comportamento das crianças. As crianças vão ter condições de adotar essa prática desde a sua
da sua tenra idade, conhecendo melhor como transitar, né, com dados e informações no sistema de informatização. Não sei se eu respondi a pergunta. Muchísimas gracias, Marcia. No sé si Carlos quiere hacer algún comentario, si no, bueno, ya avanzamos con el próximo panel. Alejandra, ¿querés comenzar con tu disertación? Y luego vamos con la presentación de Juan.